A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Lúcia Caetano, do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Que o Mestre Jesus abençoe e ampare hoje e sempre a todos nós. Trouxemos hoje para nossa reflexão o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amar o Próximo como a si mesmo. Como conseguiremos? No primeiro Evangelho do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 20, o apóstolo comenta: aquele que diz amar a Deus a quem não vê, se não ama o semelhante a quem vê, ele não é verdadeiro. E no item 1 desse evangelho consta que um fariseu, doutor da lei, fez uma pergunta a Jesus para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Quem anotou essa fala de Jesus para nós foi o apóstolo Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. E no item 2, continua a narração: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Até o apóstolo Lucas, no capítulo 6, versículo 31, sua narrativa, ele escreve o que Jesus tinha falado também: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. E Jesus, para fixar esses ensinamentos, no item 3 do Evangelho, ele conta uma parábola. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta de seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para saldar sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo, tocado de compaixão: tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei todo o total. E o Senhor ficou tocado, e o deixou ir, e perdoou a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar o seu senhor de tudo o que havia acontecido. Então o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo que me devíeis, porque me pedistes. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. E encerra a parábola: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. O apóstolo Mateus anotou no capítulo 18, versículo 23 a 35, essa parábola.
Então, meus irmãos, o Evangelho veio tratar sobre a relação, com dois fundamentos muito importantes: a relação de cada um de nós para com Deus e a relação de cada um de nós para com o próximo. Vamos então imaginar um triângulo, né? Em cima, no vértice, Deus, justo, misericordioso e bom, Criador de todas as coisas. E no vértice da base do triângulo, e num eu, e no outro vértice, o próximo. Então, estabelecida essa lei, vamos refletir. Como estamos procedendo com os conhecimentos já adquiridos para alcançarmos estes projetos? Mesmo que o amoroso Emmanuel, quando escreve aos Filipenses, advertindo-os de nossa cegueira espiritual diante da vida, quando ele exorta os Filipenses: em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então, quando nós recordamos que religião é religar no seu sentido mais original e apreendemos que religar é a relação do indivíduo para com Deus e do indivíduo com os outros indivíduos. E aí encontram-se os dois pilares fundamentais do Evangelho. E prosseguindo, qual que é o maior mandamento? E o Mestre Jesus nos traz os dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então, queridos irmãos, qual o sentido que faltou ao servidor que tinha sido perdoado das suas dívidas? A resposta está no item 4 do Evangelho, que consta que amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que nos fosse feito, é a expressão da mais completa caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Quando lemos essa passagem do Evangelho, nós notamos no mesmo momento que o que eu não quero que me façam, não devo também fazer aos outros. E não pode existir um guia mais seguro sobre isso do que tomar como medida daquilo que fazemos aos outros ser o que desejamos para nós. Não é mesmo? Com que direito exigiríamos o semelhante melhor procedimento, mais indulgência, benevolência, devotamento do que damos a eles? E a prática desses ensinamentos tende a destruir, o egoísmo, o que é muito importante para nós trabalharmos o egoísmo. Precisamos muito reconhecer nossa tendência egóica, pois sempre queremos o melhor para nós, e ainda só para nós. Está no Evangelho, quando os homens adotarem como regra de conduta e para a base de suas instituições o fazer ao outro o que gostaria que me fizesse, se as adotarmos como regra de conduta, compreenderemos então a verdadeira fraternidade. E aí reinará entre nós a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, mas união, concórdia e benevolência mútua. Precisamos também praticar o perdão. O perdão como dever fraterno em um mundo onde impera a mútua compreensão de uns para com os outros, instaura uma via de compreensão de uns com o outro e uma via de unificação humana. Cada um de nós necessitamos do esquecimento das ofensas que praticamos, pois nos é de imenso prazer ter a nossa dívida perdoada, esquecida. Assim, na mesma medida, devemos estender a prédica do perdão ao nosso próximo. Ofertar essa experiência íntima de sermos amados, compreendidos, tolerados, àqueles que por sua vez nos devem. Tenhamos uma só dívida, uns para com os outros, a dívida de gratidão. E por que será que depois de tanto tempo, séculos, ainda temos dificuldade para atendermos a esses ensinamentos?
Acreditamos que nós não sabemos ainda nos amarmos. Se eu ainda não aprendi a me amar, como vou amar verdadeiramente o próximo? Se amar é querer bem, se amar é respeitar, será que me amo mesmo? Nós sabemos que para nossa convivência em sociedade existem as leis, lei civil e leis morais. A lei civil tem por objetivo regulamentar a vida do cidadão e suas relações na sociedade de onde faz parte. E as leis morais? As leis morais, eternas e imutáveis, são referentes às relações do homem com Deus e com o próximo. É lei divina e imutável. Eilas é a parte mais bonita do estudo da doutrina, que é o estudo das leis morais, que são lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Vamos falar só um pouquinho de como estamos cumprindo a lei de conservação, que é a lei que rege sobre a conservação do nosso corpo físico, que deve existir no equilíbrio necessário. Pessoas sensatas conhecem esse limite intuitivamente, porque recebemos um corpo perfeito, né? E ao retornarmos ao plano espiritual do nosso desenlace, como será que vamos chegar lá, né? Então, quando nos alimentamos além do necessário, com gula, estamos nos amando? Mesmo sabendo que o excesso de alimentação é prejudicial à nossa saúde e ao nosso corpo? Quando devolvemos a ofensa recebida, estamos nos amando verdadeiramente ou ingerindo tóxicos provocados pela ira a que nos entregamos? Quando não priorizamos a atenção com nossos filhos, que se constituem grave responsabilidade assumida perante Deus, estamos nos amando sabendo que responderemos perante a própria consciência de como encaminhamos os espíritos? E quando tivermos que responder, quando chegarmos no mundo espiritual, que fizestes com os filhos que eu vos confiei? Quando burlamos as leis dos homens, nos beneficiamos da impunidade, estamos nos amando, sabendo que leis incorruptíveis a tudo conhecem e dá a cada um segundo suas obras? E quando fazemos o semelhante derramar lágrimas que satisfazem o nosso orgulho, estamos nos amando, se conhecemos que teríamos que retornar à convivência para secá-las? E quando compartilhamos uma maledicência, estamos nos amando, não desconhecendo que com a mesma medida que medirmos, seremos medidos? Em todas as ocasiões, meus irmãos, que nós nos entregamos à cólera, nós estamos nos amando? Em todos os momentos em que a vaidade, a inveja, o orgulho e o egoísmo nos fazem agressivos contra alguém, estamos nos amando? Cada um de nós podemos fazer nossa lista, não é? A conclusão é sempre a mesma. Muitas vezes confundimos satisfazer os nossos interesses de acordo com as regras do mundo do que nos amar verdadeiramente. A consequência é que não nos amamos verdadeiramente e, por extensão, não amamos também os semelhantes. Quando ouvimos o ensinamento que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, é nele que não pensamos muito. E quando nos sintonizamos com o desequilíbrio alheio, inundamos a nossa mente, a nossa corrente sanguínea com substâncias que aumentam nossos movimentos respiratórios. E essas substâncias minam nossa energia vital, podendo até abreviar nossos dias aqui na Terra. Necessário, meus irmãos, é procurarmos aprender a nos amarmos e, consequentemente, desculpar, relevar e perdoar
é o que quem ama faz. Por isso, quando agimos segundo a recomendação de Jesus, estaremos sempre recebendo, colhendo e conquistando a paz e a saúde integral, objetivos para os quais todos nós fomos criados por Deus. Divaldo psicografou o livro Amor, Imbatível Amor, da nossa querida Joana de Ângeles, e ele anotou no capítulo 13 que a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece, segundo Joana de Ângeles, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica, e ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em plenitude, pela dificuldade em conceber o absoluto, necessário é inverter a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver em nós aptidões, adquirindo valores iluminativos a cada momento. Exemplo, vamos lembrar da nossa responsabilidade do corpo material que recebemos. Muitas vezes, nossas doenças são consequência dos nossos exageros e até dos nossos pensamentos. Quando André Luiz, através dos 16 livros que Chico psicografou, ele descreve sua vida no mundo espiritual, ele que chegou no mundo espiritual sem saber nada da existência deste mundo, lá ele conheceu, estudou, trabalhou e entendeu que a cabeça não está no corpo físico acima do coração por acaso. Ela comanda nossos impulsos, embora nossos impulsos nascem dos nossos sentimentos. Por isso precisamos conhecer, educar, evangelizar mesmo os nossos sentimentos. E é uma das tarefas mais importantes para conseguirmos a saúde do corpo. E o caminho para um dia amarmos verdadeiramente a Deus inicia-se em nós mesmos. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender, a nos amar, mesmo que à custa de toda a renúncia que recebemos dos prazeres materiais. Como posso almejar tudo de bom para mim se não tenho o mesmo desejo para o próximo? As maiores transformações da nossa alma ocorrem no desenvolvimento do amor, isto é, quando este sentimento começa a se desenvolver progressivamente. Nós reiniciamos uma nova vida. Começamos a ver o semelhante de outra forma, com mais compaixão, mais respeito e mais afeto. É porque o amor nos desperta também para o maior respeito pela natureza, pelos animais, por fim, por tudo que é criação divina. E quase não nos irritamos mais e começamos a constatar que o amar é bom e é saudável. E quando o apóstolo João disse também que Deus é amor, então todos nós que fomos criados por Ele, herdamos também do Pai essa essência divina chamada amor. Com tudo isto, o próprio Cristo nos disse: vós sois deuses, isto é, vós sois os herdeiros de Deus, os filhos de Deus, significando dizer então que recebemos do Pai os elementos necessários para a nossa própria felicidade, porque é isto que todo pai deseja para seu filho, não é mesmo? Então, quando descobrimos o frasco dessa essência em nós mesmos e a despertamos, ela se espalha por todo o nosso ser, iluminando-nos e perfumando-nos a nós e ao próximo. E aos poucos, meus irmãos, nós vamos cada vez mais irradiando para todos de nossa convivência os efeitos dessa iluminação. Depois que conseguimos esse alto amor, que é o amor para conosco mesmo,
estaremos preparados para amar verdadeiramente ao próximo e, consequentemente, amar a Deus. Por enquanto, o apóstolo João está com razão. Se não amamos ao próximo a quem vimos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? E um dia, meus queridos irmãos, nós ouvimos de nossa benfeitora espiritual que quando nós amamos e ofertamos uma rosa a alguém representando a nossa estima, por mais que a rosa se despetalhe, se ela murche, que ela seque, o nosso sentimento estará ainda no coração de quem a recebeu, com a fragrância e o perfume do sentimento com que ela foi ofertada. Então, meus irmãos, que Jesus, nosso mestre de amor, esteja sempre conosco, que possamos lembrar que até como fazemos a prece que Ele nos ensinou, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se nós não estamos trabalhando isso em nossa mente, em nossos corações, em nossas atitudes, nós estamos perdendo nosso tempo. Então, que Jesus possa estar sempre em nossa mente, em nossos corações, amparando, nos intuindo e nos protegendo. Muita paz para todos nós. Muita paz e muita saúde. Que assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.